Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Márcia e hoje nós vamos falar sobre resumo. Como fazer um resumo de um texto científico. A receitinha do bolo que eu vou te dar aqui hoje vale para artigo científico, para TCC, para dissertação, para tese. Porque resumo de texto científico é praticamente igual para qualquer tipo de texto. Anota a receita que eu vou te mandar aí agora, já! Uma dica importante aqui é que normalmente, às vezes, esquecemos de observar essa questão. O resumo de um texto conta uma história que já aconteceu. Então, atente-se à questão do tempo verbal. Para o resumo, de modo geral, você vai usar o pretérito perfeito do indicativo. Foi, resultou, sempre no passado, ok? Todo resumo deve apresentar o tema da pesquisa, uma breve contextualização, breve mesmo, é um susto. Lembre-se que resumo, em geral, a depender do tipo de texto, vai ter em média entre 150 a 250 palavras. Se for uma tese, uma dissertação, às vezes um pouquinho mais, o limite é maior, mas é um resumo, afinal de contas, né? E todo resumo de texto científico tem que apresentar tema, problemática, tem que apresentar os objetivos da pesquisa, hipótese, se for o caso, tem que apresentar os principais, a metodologia, nessa ordem. Tem uma ordem metodológica, inclusive, para se fazer o resumo. E também tem que apresentar os resultados e a conclusão. Vou falar sobre cada um deles aqui para te dar uma ideia de como é que você pode começar o seu resumo. Anota a receita. Primeira, segunda oração. De um modo geral, você vai começar apresentando o tema, uma breve, como eu disse, brevíssima contextualização do tema e da problemática. A problemática pode ser apresentada no modo afirmativo, mas ela pode ser apresentada também como uma pergunta de pesquisa. A depender de onde esse texto será publicado, no caso do artigo científico, é preciso ver se há alguma exigência em relação a essa questão no edital da revista, enfim, onde você for publicar. Mas costuma-se fazer a exigência da apresentação da problemática em forma de pergunta. Então, dedique primeira, segunda oração, até a terceira oração, quem sabe, para fazer a breve contextualização do seu tema, o recorte do objeto de pesquisa e, por fim, a pergunta de pesquisa ou a problemática. Lá pela quarta, quinta frase, você vai apresentar, se houver, porque nem toda pesquisa necessariamente tem uma hipótese. Sabemos que a hipótese é uma exigência na tese, no doutorado. Até lá, você poderá ou não apresentar uma hipótese. Mas se houver, é nessa hora, nesse momento, que você vai apresentar a hipótese, se for mais de uma, as hipóteses de pesquisa, ok? Lá pelo sexta ou sétima oração, mais ou menos, você vai poder apresentar o objetivo da pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. Normalmente, para um artigo científico, normalmente a gente apresenta um objetivo, o objetivo geral, aquele que foi trabalhado naquela etapa da pesquisa. Artigo científico é uma fotografia de uma etapa da pesquisa. Mas se for caso do seu TCC, da sua dissertação e da sua tese, você deve apresentar aí os objetivos geral e específicos, 3, 4, em média não passa muito disso. Como eu já falei por aqui, objetivo geral, se for muito mais do que isso, a gente não dá conta na pesquisa, né? Muito bem, feito isso, você vai apresentar, tenho a impressão
que lá pela sétima, oitava oração, oitava ou nona, o aporte teórico, aquele que foi a linha mestre da investigação e talvez até os principais conceitos utilizados na sua pesquisa. Então, aporte teórico e principais conceitos utilizados na pesquisa ou mesmo na análise, quem sabe, para aí sim, na próxima oração, lá pela nona ou décima oração, apresentar a metodologia, o procedimento metodológico utilizado para fazer ali a sua pesquisa, ou pelo menos até aquela etapa da pesquisa. Você deve indicar com muita maestria. Aqui é uma questão de ser sucinto. As etapas, portanto, como, né? As etapas de como você fez a pesquisa. Qual é a principal metodologia utilizada, tanto para a análise, por exemplo, né? Mas sobretudo para a coleta de dados, quem sabe, se for o caso, que tipo de suporte foi utilizado para análise. Seja bem sucinto, seja direto, mire para você ser bem objetivo. Detalhamento da metodologia, aí é claro, isso vai acontecer ali no texto, tá? Seja no capítulo próprio para ele, seja num tópico, no caso do artigo científico. Nós estamos chegando no final do resumo. Ao final do resumo, você deverá apresentar os resultados. Todos, professora? Não, aqueles que são mais importantes, mais relevantes para a sua pesquisa, que são ou que foram, caso a sua pesquisa tenha sido finalizada. É claro que os resultados, lá ao final de uma tese, de uma dissertação, serão talvez alguns bons números deles, mas no resumo você vai apresentar aqueles que mais efetivamente foram importantes para a pesquisa. Por fim, apresente a conclusão. A conclusão da sua pesquisa, lá pela décima primeira oração, ela deve responder a pergunta de pesquisa feita lá no início e até mesmo indicar a refutação ou a validação da hipótese. Faça isso no final. Todo resumo, sabemos, apresenta o campo palavras-chave. A depender da instituição, a depender da revista, as palavras-chave podem girar em torno de 3 a 5. Normalmente não passa desse número. Então, verifique qual é a exigência da instituição para a qual você vai submeter o seu texto, para que você possa adequadamente indicar as palavras-chave da sua pesquisa, que melhor refletem a sua pesquisa, melhor reflete o campo da pesquisa, melhor reflete a área da pesquisa, ok? Espero ter te ajudado e no nosso próximo encontro a gente dá continuidade sobre como escrever texto de pesquisa. Se você curtiu, se você achou interessante, se foi útil para você, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, sua pergunta e indique para alguém que possa se interessar. Um grande abraço e até a próxima!